Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre ansiedade, né? Começar a dar uma introdução a esse assunto, na verdade. É, Esse primeiro vídeo não vai ser sobre a neurociência da ansiedade ou sobre a doença em si, né? O transtorno de ansiedade, mas vai ser mais sobre algumas abordagens filosóficas que eu, sei lá, estava refletindo esses dias e decidi compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre a natureza do ser, sobre a natureza das coisas que a gente pode conhecer e também sobre o conceito de liberdade que de alguma forma aí se relacionam com o transtorno de ansiedade, certo? Na verdade, com o sentimento de ansiedade, vamos falar assim. Então, o sentimento de ansiedade é um sentimento que surge na presença de algo que o cérebro percebe como se fosse uma ameaça, né? E dispara aí todo um conjunto de reações fisiológicas, né? De reações no corpo, através desse sistema simpático aí, que é o sistema que cuida da luta e fuga, né? O comportamento de luta e fuga. Porque a principal resposta que a gente tem diante de uma ameaça é um sentimento de medo, né? Então, tudo aquilo que me ameaça produz medo em mim. E a ansiedade difere do medo em que sentido, né? A ansiedade parece ser uma espécie de medo relacionado a algo que vai acontecer no futuro, né? E por que a gente acaba sentindo ansiedade no fim das contas? Porque a gente é dotado de uma coisa que é chamada de memória, né? Onde moram os nossos aprendizados. E os nossos aprendizados são respostas que a gente acabou é, aprendendo lá atrás, né? Associando lá atrás com determinado estímulo, com determinada experiência ou contexto, né? E esse aprendizado, então, é uma resposta que a gente tem associada a um contexto que serve para que a gente haja no futuro de uma forma mais automática, mais rápida, mais adaptativa àquele contexto quando ele se apresentar para a gente novamente, né? Então, é, como nós temos essa memória, como nós temos lá dentro da nossa memória esses aprendizados, a gente é capaz de prever cenários no futuro em que um determinado estímulo pode acabar acarretando, certo? Então, quando eu tô aqui no presente e algo acontece que eu já vivi no passado, e eu sei que o resultado disso que aconteceu no passado é algo que pode ser ameaçador, então eu vou desencadear uma resposta de medo associada ao que pode vir no futuro, né? E isso acaba gerando o sentimento de ansiedade, né? Como se fosse uma resposta de medo fora da presença de um estímulo nocivo real, né? E que está ali presente naquele determinado momento. Então, a ansiedade parece ser uma forma que a gente tem de conectar crenças que a gente adquiriu no passado a respeito de como que o mundo funciona, né? Com é, eventos que estão por vir no futuro, certo? E às vezes também um fator que desencadeia um sentimento de ansiedade é a falta de informação que a gente tem a respeito daquilo que pode vir a influenciar o nosso processo de tomada de decisão. Então, às vezes eu preciso tomar uma decisão e eu acho que eu não tenho toda a informação que eu preciso para tomar essa decisão, né? Então, eu acabo me sentindo um pouco ansioso, um pouco receoso de dar qualquer passo, né? E aí entra o primeiro conceito filosófico que eu queria trazer para vocês que se relaciona com essa questão, que é a questão da liberdade e a questão da angústia que a liberdade nos traz, né? É um conceito da filosofia existencialista, né? Sartre diria que a angústia te acompanhará. E ele diz isso exatamente porque também é da filosofia dele que nós somos estritamente livres, né? E a cada passo que nós damos, nós temos 360 graus de possibilidades de ação, né? Eu posso tomar qualquer rumo a qualquer momento. E às vezes a gente não se sente seguro para tomar um determinado rumo, seguir em uma determinada direção, tomar uma determinada decisão, justamente porque não sentimos que dispomos de toda a informação que a gente precisa para seguir naquele caminho, né? E, enfim, isso acaba gerando sentimento de angústia que está relacionado com o sentimento, né, de ansiedade. E isso também voltando no aspecto da ansiedade estar aí relacionado com as crenças que a gente adquiriu no passado, que acabam influenciando a forma como a gente enxerga os cenários para o futuro,
tem uma outra vertente aí da filosofia, um outro assunto que a filosofia trata, né, que é sobre o conhecimento em si, aquilo que a gente pode conhecer, que está na base das nossas crenças, certo? Quão certo você tá de que suas crenças, elas são realmente algo que você pode se agarrar a elas, né? O quão confiáveis são as suas crenças, né? O que elas têm a dizer a respeito do mundo? Isso esbarra naquilo que a gente pode conhecer do mundo, certo? E vale lembrar, pelo menos no meu ponto de vista, enquanto neurocientista também, que aquilo que a gente pode conhecer do mundo, aquilo que a gente pode entender a respeito de qualquer coisa, tem que passar primeiro pelo filtro das nossas percepções, certo? Então, é como se tudo aquilo que me passasse pelo pensamento tivesse que ter alguma correlação com algo que eu possa ter percebido no mundo em algum momento, certo? Tudo aquilo que eu posso conhecer é algo que está relacionado com a sensação que aquela coisa me produz. E se a gente for parar para pensar nos limites da nossa linguagem, em que está na base de todo o nosso pensamento, a gente começa a enxergar que as coisas que a gente observa no mundo, elas são um pouco diferentes das coisas como elas funcionam na nossa cabeça. Porque quando alguém me fala, por exemplo, sobre uma árvore, né? Quando alguém fala a palavra árvore, eu tenho, assim como você tem, uma visão de árvore. Eu tenho um conceito de árvore. Eu tenho uma ideia do que seja uma árvore. Mas essa ideia de árvore, esse conceito que eu tenho de árvore, não representa nenhuma árvore do mundo necessariamente. Ou se representar, representa alguma árvore que está presente na minha memória ou que está presente na minha visão naquele determinado momento. Mas não necessariamente representa todas as árvores do mundo, né? São conteúdos categóricos, né? A gente categoriza as coisas para tentar entendê-las, mas não essas categorias, esses conceitos que a gente cria não passam de conceitos e abstrações que nos ajudam a nos comunicar uns com os outros. Não necessariamente eles representam um objeto do mundo, algo que passa pela nossa percepção de fato. Porque a gente pode ir além. A questão da árvore ainda é um objeto facilmente reconhecido no mundo, mas quando a gente começa a falar sobre conceitos mais importantes, como por exemplo o conceito de espaço, né? Onde tudo se desenrola, onde todas as ações que a gente para pensar, todo o nosso pensamento é organizado, a gente começa a entender que a gente não tem uma verdadeira percepção daquilo que é o espaço. Porque o que é o espaço, se não uma coleção de pontos, né? Como diria um matemático, por exemplo. Você tem uma coleção de pontos ali, essa coleção de pontos forma um espaço. Mas o ponto por si só é o quê? O ponto é uma unidade adimensional. Se ela não tem dimensão, não é algo que eu perceba. Nunca percebi o que é um ponto de fato. Aí eu estou construindo todo um conceito de espaço baseado no conceito de ponto, que é uma coisa que eu não tenho uma percepção clara, que eu não tenho um conhecimento e um entendimento claro a respeito do que seja. E acaba que eu acabo construindo todos os outros conceitos com base no conceito de espaço e eu não entendo de fato o que seja o espaço. Então, se você for ver, a cadeia de conceitos ela não se amarra propriamente num lugar que eu consiga extrair um conhecimento profundo ou verdadeiro ou fundamental a respeito das coisas. Então, a gente começa a se questionar também qual que é o valor das nossas crenças com base nisso, né? As nossas crenças, elas podem ser mudadas a todo instante. A gente não é definido pelas nossas crenças. A gente é definido pela nossa transitoriedade, né? Pelo nosso processo de transformação, por aquilo que a gente é capaz de aprender, pelo que eu era antes e pelo que eu acabo me tornando no fim, né? Não tem nada em mim que precisa ser fixo, imutável, permanente, que me defina como eu mesmo, né? Então, isso abre uma possibilidade enorme, um leque enorme de possibilidades de ação, né? Eu acredito que seja um pensamento muito mais emancipador do que um pensamento problemático, né? Porque você poderia falar, poxa, nossa, mas minhas crenças não valem de nada, não posso conhecer nada, eu não sou ninguém, Não, na verdade você pode ser aquilo que você bem entende, entendeu? A cada momento. E você pode transformar a sua realidade com base nisso.